Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Super! Olá e bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. No episódio de hoje trazemos um convidado, Pedro Pimentel, bem-vindo, diretor-geral da Centromarca, com o tema Vida Pessoal versus Vida Profissional, a pessoa por trás do profissional, para falarmos sobre a importância da pessoa singular no âmbito da sua carreira e como conjugar as duas vertentes, a pessoal e a profissional, num casamento perfeito. Pedro, bem-vindo mais uma vez e obrigada pela presença aqui hoje. Pedro Pimentel é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e com competências nas áreas do marketing, relações públicas e economia. Foi responsável da área de projetos da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, diretor-geral e, posteriormente, presidente da Associação Nacional Indústrias e Laticínios e, é hoje e desde 2013, diretor-geral da Centromarca. Antes de mais, para que o público fique a conhecer a voz por trás da marca, deixamos aqui uma pergunta, Pedro. O que é que sonhavas ser quando eras pequeno e porquê? Uma coisa muito estranha. Eu, antes de mais, obrigado pelo convite e Obrigada, estar aqui. Uma coisa muito estranha porque eu, desde criança, tive sempre o sonho de ser historiador. E gostava de ser historiador porque eu nasci em 66, apanhei o 25 de Abril ainda muito criança e havia muitas coisas e muitas histórias e muito reescrever da história que já naquela altura me fazia bastante confusão e muito criança comecei a interessar-me e tive sempre essa vontade e gostava imenso e tinha alguma aptidão, diria eu, para a carreira, até ao dia que descobri que as saídas profissionais provavelmente era ser professor de História, coisa que eu jamais em tempo algum gostaria de fazer. Não gostavas, e então fui para outra vida, mas sim, ainda hoje é uma área de que eu gosto e tenho muitas das coisas mesmo em termos profissionais. Acho que além da cultura geral que passa muito por aí, acho que há sempre duas ou três frases que me recordo sempre, uma delas que diz que ninguém consegue construir o futuro sem perceber o passado. E acho que há muitas vezes nós quando falamos hoje, e estamos numa fase em que isso é tão verdade, em que de repente grupos de pessoas tentam pura e simplesmente reescrever o mundo e cortar com laços que existiam para trás, às vezes é preciso perceber que as pessoas têm o seu passado, a sua cultura, a sua história, e foi sempre um bocadinho isso, essa atração que me levou para aí e que também me fez fugir de uma forma um bocadinho egoísta por causa das razões profissionais e todo o mundo que isso envolvia. Não te vias como professor de História? Jamais. O tema de hoje prende-se com esta dificuldade, por vezes, de conciliar a vida profissional com a pessoal e como é a vida de um profissional de topo em casa com a família. Primeiramente, Pedro, como diretor-geral da Centromarca, lidas diariamente com inúmeras marcas e profissionais de topo. Conheces muitas pessoas que associam estas duas dimensões do que vamos falar, serem excelentes profissionais e excelentes pessoas, ou há muitas variações? Há variações. Eu diria que há excelentes pessoas que jamais serão excelentes profissionais, mas dificilmente há excelentes profissionais que não sejam excelentes pessoas. Porque eu acho que a parte profissional, tudo aquilo que faz, pelo menos quando nós lidamos com essas pessoas todas, como falávamos há pouco, não conseguimos dissociar a sua vertente profissional daquilo que é a relação com as suas equipas, com as suas pessoas ao longo destes anos todos. E a idade nisso é um posto, como eu diria, nós deixamos de nos excitar com muitas coisas e uma das formas que nós hoje não nos excitamos é que raramente são as pessoas que nós encontramos na vida que nos dizem, são realmente excepcionais. Mas quando elas existem, a vertente de ser boa pessoa, excelente pessoa faz parte disso. Não só excelente pessoa no trato, mas excelente pessoa também na forma como depois isso se verte na relação profissional. Eu acho que dificilmente alguém que tenha uma vertente menos boa nessa parte do trato do relacionamento social consegue ter depois um desempenho profissional muito elevado. Por isso, sim, há pessoas, todos nós conhecemos pessoas de quem somos muito amigos, que são pessoas excepcionais nas nossas vidas, mas que de todo nunca serão grandes profissionais, o contrário não parece que seja verdade. E quem é que é o Pedro Pimentel da Centromarca e quem é que é o Pedro Pimentel em casa? Em minha casa as pessoas queixam-se que demasiadas vezes é o mesmo. Eu tive durante a minha vida profissional, nos últimos 30 anos, tive sempre funções um bocadinho de chefes de equipas de um homem só. Por isso, há pessoas que têm as suas competências de liderança com grandes equipas. Eu tive sempre um trabalho um bocadinho isolado
E como trabalho isolado, não quer dizer que seja isolado de muitas entidades, mas do fundo, em termos de função, em termos daquilo que é o dia-a-dia, é um trabalho bastante isolado. E nesse trabalho isolado, isso implica muitas vezes algum desrespeito por horas, por comportamentos, por outras coisas. E felizmente tenho em casa quem me compreenda e tenha bastante aceitação em relação a isso, embora tenha sempre aqui um outro lado que é... Eu, por exemplo, trabalho em Lisboa, vivo no Porto, a minha família continua no Porto, eu continuo a fazer piscinas para cima e para baixo todas as semanas e continuarei a fazer sem nenhum problema. Isso para mim não é um defeito, mas quando estou em casa e quando estou com as pessoas em casa tento dar tempo de qualidade e é um bocadinho essa compreensão que eu peço às pessoas para às vezes perceberem que há momentos que eu preciso do tempo para questões profissionais, mas depois tento sempre, eu sei que nunca se compensa, mas tento compensar isso um bocadinho com o tempo de qualidade com as pessoas e felizmente até hoje tem sido possível compaginar isso tudo. E vieste para Lisboa por motivos profissionais? Sim. E passas a semana toda em Lisboa? Sim, basicamente passo a semana em Lisboa, vivo no Porto, ando sempre para cima e para baixo, tenho família toda no Porto, a família já tenho uma filha com 35, uma filha com 25, já assim grandinha, já com vidas grandes e por isso têm as suas vidas organizadas e por isso nunca fiz demasiada pressão para mudar a vida das pessoas para virem comigo. Implica-me, e se calhar tenho uma vida diferente de algumas pessoas, a minha semana de trabalho começa com 300 km e acaba com outros 300, mas tirando isso... Quem corre por gosto não cansa. Não cansa, e gosto muito daquilo que faço e não é um sacrifício, sei que sacrifico um bocadinho às vezes a vida familiar à conta disso. E é difícil gerir uma carreira de topo em Portugal com horários e remunerações bastante diferentes do resto da Europa com a vida pessoal? Eu acho isso um bocadinho falacioso. Vou dizer, primeiro, eu acho que as nossas remunerações são altas ou baixas dependendo do tipo de vida que as pessoas querem fazer. Felizmente sempre consegui e tenho, não vivo pelo dinheiro, não é isso que me move. E também, felizmente, dá bastante tempo a esta parte, as condições remuneratórias que tenho permitem ter uma vida sem excentricidades, mas muito confortável e como tal não me posso queixar. Não gosto, por defeito, daquela velha tirada à portuguesa do tal dinheirinho, tal trabalhinho. Eu acho que não, acho que nós temos muito bons profissionais, não é pelo que ganham e mais, acho que não é exatamente essa a motivação das pessoas. Muitas das pessoas têm carreiras importantes, a parte financeira pode ser uma parte, é importante porque ajuda, sem dúvida, não vou dizer que não, mas isso tem um mental. Eu trabalhei há muitos anos com alguém que me dizia, noutros tempos em que as pessoas eram aumentadas com alguma frequência, que dizia assim, cada vez que uma pessoa é aumentada, isso tem um efeito mental de uma semana, ao fim de uma semana isso passa. O resto o problema são as outras semanas todas em que a pessoa não tem esse efeito mental. E acho que as nossas motivações, e nós temos de ter um bocadinho juízo nós próprios, e não gosto, vejo demasiadas vezes esta alusão, pagam pouco, faço pouco. Não, eu acho que as pessoas sentem-se motivadas ou não para fazer as coisas, logicamente, sendo bem remuneradas, essa motivação supostamente é mais simples, mas sim, não acho que isso seja demasiadas vezes um problema, e mais, acho que em determinadas funções profissionais em Portugal a vida não é assim tão desconfortável como é fácil ver, bastante lá nas ruas. Exato. No episódio anterior com a Inês Simões da AGAs, a Inês disse que hoje mais do que nunca os jovens sentem-se confortáveis em empresas que tenham um espírito de equipa de entreajuda, que se sintam confortáveis no trabalho muito mais do que, lá está o que estavas a dizer, prezam isso muito mais do que a remuneração ao final do mês. Concordas também? Sim. Eu acho que, eu digo isto demasiadas vezes, às vezes sou assim um bocadinho estranho. Eu acho que quando nós nos tornamos mais idosos, há uma coisa que vamos ganhando ao longo do tempo e que não é muito simpática, que é um bocadinho, eu vou dizer quase de hipocrisia, é um certo cinismo, não é? E às vezes, quando lembro-me de ter começado a trabalhar em funções relativamente importantes, ainda não tinha 30 anos, e naquela altura tinha inveja dos cabelos brancos. E há qualquer lado onde as pessoas mais novas a seguir a mim tinham 10, 15 anos mais do que eu e basicamente as pessoas não nos ligavam. Hoje acho que estamos se calhar a inverter isto, mas a inverter de uma forma um bocadinho exagerada. As pessoas, certo, têm que compaginar a vida pessoal com a vida profissional e acho bom que não abdiquem de alguns requisitos da sua vida pessoal em detrimento do profissional, mas nós, se queremos ter uma determinada evolução profissional, temos que fazer alguns sacrifícios, temos que fazer alguns compromissos e por vezes
vejo excesso de vontade de chegar mas falta de vontade de fazer o caminho. Acho que é importante que as pessoas tenham a noção que os nossos passos nos conduzem a algum lado. Nem sempre conduzem aquilo que nós desejaríamos, mas conduzem-nos a algum lado. Agora, se não dermos esses passos, não chegaremos lá. E é esta necessidade de compaginar aquilo que são os requisitos de uma vida normal e organizada. E em Portugal, provavelmente, em relação a outros países, se calhar uma das diferenças grandes é que em muitas organizações o que falta é organização. E às vezes o trabalho a mais que se faz é para compensar essa falta de organização. E quando nós conseguimos ter as vidas organizadas, e as empresas, os locais onde trabalhamos são bastante organizados, o tempo é suficiente. E sendo o tempo suficiente também é mais fácil misturar e ter o tempo suficiente do lado pessoal com o lado profissional. Por isso acho que há aqui muito de exigência adicional que eles têm, mas é preciso que essa exigência também implique compromisso e implique motivação para estar todos os dias no batente quando se está no batente e depois ao fim da tarde quando é preciso beber uma cerveja com os colegas também. Claro. Dentro das empresas em Portugal, e temos falado disto mais do que nunca, temos visto que se dão passos largos no sentido de perceber que cada vez mais as pessoas é que fazem a marca e a marca são as pessoas. Concordas com isso? Que estamos cada vez mais próximos de uma cultura saudável e de valorizar cada vez mais as pessoas dentro das empresas? Eu acho que sim, acho que até diria mais. Eu acho que entidades muito parecidas muitas vezes chegam a resultados diferentes porque têm pessoas diferentes. E as pessoas fazem realmente a diferença. Boas pessoas nunca fazem casas piores. E nesse aspecto estamos a falar inclusive do ponto de vista de performance, mas não só. Também do ponto de vista daquilo que é a ligação com as outras entidades, a inter-relação com o mundo. Lá está. Trabalhando num sítio com pouca gente, mas que trabalhamos com muitas entidades, é muito fácil perceber quão a diferença das pessoas faz com que depois tudo aquilo que é a nossa relação com uma empresa, com uma entidade, com o Estado, com o próprio Estado, possa ser tão diferente quando as pessoas são melhores. E nesse aspecto acho que sim. Do outro lado, acho que as pessoas também têm... há em Portugal, diria, uma cultura excessiva do politicamente correto. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm muita dificuldade muitas vezes em se expressarem porque têm sempre receio das reações àquilo que vão expressar. Eu às vezes sou muito desbocado e muito acusado de ser desbocado por causa disso, porque há muitas coisas que são convicções e eu não tenho nenhuma dificuldade em expressá-las sem ter aquela coisa de se eu vou dizer isto, as pessoas podem achar mal e se acharem mal podem me prejudicar profissionalmente. Esta questão da marca pessoal também é preciso que as pessoas se sintam mais motivadas e mais livres para se expressarem, sem estes receios que às vezes são um bocadinho excessivos do que é que pode ser a reação dos outros, ou o que é que os outros podem achar, ou o que é que isso pode prejudicar ou não. Por exemplo, há pouco tempo passou um inquérito nas mãos que perguntava se, por exemplo, em Portugal os CEOs das empresas deviam ser mais ativos e mais ativistas ou menos ativos e menos ativistas. Claro que os resultados diziam sempre que deviam ser mais ativistas, mas depois ao mesmo tempo quando uma pessoa fala, imediatamente hoje há uma tribuna de... raramente as pessoas vêm dizer fizeste realmente muito bem, não, há sempre aquele lado de muito crítico e é um bocadinho isto que também impede muitas vezes, dos mais novos aos mais velhos, que as pessoas também assumam a sua marca, porque assumir a sua marca também tem a sua individualidade e a sua capacidade de expressarem para o bem e para o mal. Espero nós que seja sempre para o bem, que é isso que estamos cá todos. Passando aqui para a sexta pergunta, a harmonia dentro do local de trabalho é muito importante para a harmonia da vida pessoal e vice-versa, concordas? Portanto, a qualidade de vida reflete-se em produtividade e qual a importância de um bom ambiente dentro das equipas e como é que isso influencia o desempenho dos funcionários? Eu acho que o sim e o vice-versa. Não só é bom essa harmonia, porque transmite-se depois isso ao exterior, como também é bom conseguir fazer um bocadinho esta parede e não trazer os problemas de fora, muitas vezes para dentro das organizações. Na Citromarca nós somos 4 pessoas. Depois somos muitos mais, mas somos 4. Eu costumo dizer que se 2 se zangarem são 50% das pessoas que estão zangadas. Por isso há uma questão muitas vezes complexa e as pessoas são pessoas e têm os seus relacionamentos e nem toda a gente obrigatoriamente tem que se estar bem. Nenhuma pessoa tem que trabalhar bem só porque se está bem, mas ajuda, sem dúvida que ajuda. E é essa criação de bom ambiente e, acima de tudo, matar à nascença, às vezes, problemas que podem surgir, perceber feitios das pessoas, aceitar, às vezes, diferenças de feitios é importante e acho que é muito relevante na constituição das equipas, é muito relevante nas pessoas que se escolhem e muitas vezes as escolhas não
se calhar levando isto para outro campo, mas vamos dar ao mesmo. Nós hoje nas escolas formamos pessoas, do ponto de vista académico, excelentes resultados, com capacidade e muita habilitação, mas depois, por exemplo, ao nível social skills, muito débeis. E hoje em dia, se calhar as nossas opções nas empresas, eu quero um sábio ou quero alguém que trabalhe numa equipa. É um bocadinho esta noção que eu acho que é relevante, e é bom termos esta capacidade de perceber bem quem é as pessoas que se encaixam, não escolher só o excelente profissional, mas a pessoa que se encaixa, e depois também ao mesmo tempo ajudar cada um quando tem determinado tipo de problemas, e, na medida do possível, se a organização também os ajudar a resolver, ajuda seguramente a que o ambiente de trabalho e a capacidade de trabalho seja maior. Achas que essa maneira de ver, ou por exemplo, hoje em dia quando tiveres de recrutar alguém, o processo de recrutamento hoje, achas que é muito diferente do processo de recrutamento há 30 anos, ou achas que se mantém igual? Achas que hoje prezam-se coisas muito mais, a vida social, o facto da pessoa ter estudado fora, ter ambições, ter muito mais do que aquela média da faculdade que se ligava tanto anteriormente? Sim, de alguma forma sim. Às vezes é preciso também pôr as coisas no tempo. Lá está a história, voltando àquilo que falámos há pouco. Eu licenciei-me em 87, e quando me licenciei, a quantidade de pessoas licenciadas no país era relativamente curta, ou seja, a capacidade de chegar a um posto de trabalho, o simples facto de ter um diploma e entrar, não vale a pena, não faz para aqui parte da história, mas era relativamente fácil entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho estava super limitado em termos de recursos e as pessoas tinham. Hoje há muito mais oferta. Por isso, o processo de recrutamento hoje pode ser... É mais fácil escolher na abundância que escolher na escassez, não é? A liberdade de escolher é uma coisa importante para muitas coisas e é também aqui. Por isso, ter mais para onde escolher permite a quem escolhe ter critérios mais finos, não precisa de ser só o simples facto de eu preciso de uma pessoa com este perfil, só há duas, ou eu tenho que escolher uma das duas. O outro lado, às vezes, é quando se entra em processos em muitas etapas, em que muita gente tem que ter aqui interferência, às vezes também perde-se um bocadinho a genuinidade e vai-se muito às vezes aos detalhes. Por exemplo, é relevante hoje ir verificar qual é a presença das pessoas nas redes sociais. É importante verificar, fazer uma due diligence para perceber qual foi os incidentes anteriores. Uma coisa que é muito diferente, por exemplo, de Lisboa para o Porto, cidade onde eu vivo, é que aqui em Lisboa há muito mais o saltitar entre postos de trabalho, enquanto, por exemplo, no Porto é muito mais usual termos pessoas que estão há 15, 20 anos numa mesma empresa. Nem uma coisa é defeito, nem outra é qualidade, não é? E às vezes, como avaliar estas coisas torna-se mais difícil. Quando temos organizações grandes onde estes processos são repetidos e se fazem isto com muito profissionalismo, é uma forma, logicamente, mais... diria, burocrática, mas também ao mesmo tempo mais afinada, quando nós temos, no caso de uma Centromarca, de outras entidades de dimensão deste género, que nós contratamos pessoas de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, nós não somos profissionais de contratação. Por isso somos uma boutique de contratação e podemos ir a esse requinte de perceber bem quem são as pessoas que se encaixam, porque fazemos isso, não temos que o fazer com a mesma celeridade e com a mesma repetição que outro tipo de entidades. Por isso eu acho que é muito diferente o processo de hoje que era atrás, deriva muito desta escassez ou não de pessoas, e acho que hoje temos uma oferta, apesar de toda a gente se queixar da limitação e que hoje há dificuldade em recrutar, há uma oferta bastante mais ampla, há formações muito mais amplas. Há 30 anos atrás o número de especificações em termos de cursos superiores era muito mais pequeno, por isso tudo hoje é diferente, mas sim, acho que é muito relevante hoje perceber essa outra parte que não meramente a parte académica. E porquê é que achas que no Porto e em Lisboa há essa disparidade tão grande das pessoas estarem mais tempo num trabalho no Porto do que em Lisboa? Sim, eu acho que são mercados, até a tipologia de empresas é diferente, estamos a falar, por exemplo, de uma presença muito mais de indústria, enquanto aqui temos muito mais uma presença de serviços, estamos a falar de unidades e se calhar de uma oferta menor e como tal as pessoas também não têm tanta tentação, tanta liberdade de mudar tão facilmente. Claro que há carreiras em todas as áreas profissionais, há alturas e há posições específicas onde essa mudança se faz mais frequentemente, mas é muito interessante. Eu quando cheguei a Lisboa eu estou há 10 anos na Centromarca, vinha de 18 anos na minha entidade anterior e recordo-me de me fazer essa pergunta,
como é que tu aguentaste 18 anos no mesmo sítio? Pá, não estavas lá quase a ganhar teias de aranha, não é? Não, havia motivação, e no dia que deixou de haver essa motivação, houve motivação de mudar, mas a motivação, eu não precisava de 6 meses estar a mudar, e muitas vezes recebemos currículos de pessoas que às vezes em 10 anos, 12 anos, se calhar já trabalharam em 8 sítios diferentes. Não tem mal. Mas também por si só não é uma característica, uma qualidade que eu diga, epá, fantástico só por causa disto. Acho que sim, mas quando nós estamos a contratar uma pessoa, estamos a investir numa pessoa. E também lá está aquela questão do compromisso. Se nós temos uma pessoa que vai estar muito pouco tempo connosco, sabemos que esse processo vai repetir. Por isso eu acho que isto é, digamos, também fruta da época, vão evoluindo os tempos e as coisas... Se calhar daqui a 10 anos estamos a falar de outra coisa contrário. Qualquer. Estamos a falar de outra coisa qualquer. Concordas que este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um dos maiores desafios do século XXI? Ou as gerações mais novas já não pensam que isto é um problema? Esta dinâmica entre a vida pessoal e a vida profissional. Chegam às 6 da tarde, fecham o computador e isso é uma preocupação. O que tiver de ser feito é uma preocupação para amanhã. Não gosto de ser demasiado cáustico, mas sim, acho que há situações em que é perfeitamente normal. Estamos a falar de vidas pessoais, vou-vos dar um episódio pessoal. Eu, quando comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho mais amplo era numa entidade onde havia um hábito das pessoas apenas saírem à hora que a pessoa que liderava a entidade sair. Se a pessoa saísse às 8, as pessoas saíam às 8. Se a pessoa saísse às 7, as pessoas saíam às 7. E estava tudo desde as 5h30 com a secretária arrumada à espera que o senhor saísse. E eu cheguei, se calhar jovenzinho, naive, e achei que não estava a fazer isso aí, e quase que me excomungavam porque eu saía. E depois a questão prática é, quando era preciso ficar até às 10, às 11, ou o que fosse, estava, não é? Mas quando não havia necessidade, não havia necessidade. E acho que é um bocadinho esta às vezes, a capacidade de cada um de nós perceberem que há momentos que é importante estar, e esse compromisso, se há uma deadline que é preciso ser cumprida e nós temos que cumprir e sabemos que é uma questão de equipa, é uma questão de não só de orgulho próprio, mas também claramente de necessidade enquanto organização estarmos, como também ao contrário, quando uma pessoa vem ter comigo e me diz, olha, eu amanhã não posso porque tenho uma coisa qualquer, e às vezes são coisas perfeitamente banais, mas não está nada, não há necessidade que a pessoa esteja, acho que temos que ser... É fácil fazer isto quando as entidades são pequenas. É muito mais difícil quando há centenas de pessoas a trabalhar num sítio e tem que haver algumas regras. Mas a flexibilidade é importante, como é importante, por exemplo, e acho muito relevante esta questão de toda a evolução que se fez nos últimos 2, 3 anos em relação à questão do teletrabalho. Há muitas pessoas que não gostam do teletrabalho. Há muitas entidades que não acham demasiado a pessoa que as pessoas façam o teletrabalho. Mas a questão prática é assim, as coisas aparecem feitas, não aparecem feitas, estão feitas corretamente, estão feitas da forma normal. Se sim, e se isso for uma ajuda para as pessoas, não parece que se tenha nada de mal. Ao contrário, ver que as pessoas entendem isso como uma benesse que se tem que ter. Nós temos pessoas, felizmente nunca me aconteceu isso, mas nós temos empresas que nos relatam casos de dizemos que são precisos 3 dias no escritório, isso não. Vou para outro sítio que me dão teletrabalho, é trabalho noutro sítio, mas é um bocadinho esta lógica que eu acho que é importante. Pegando nisso, pondo a coisa de outra ponta, eu acho que se as empresas têm que ser altamente sensíveis a esses aspectos, para as pessoas mais novas também têm que o ser para as pessoas mais velhas. E nós falamos muito da questão do jovem no mercado de trabalho, esquecemos que, por exemplo, hoje em dia uma pessoa com a minha idade, vou fazer 58 anos. Se eu ficar desempregado de um momento para o outro, o regresso ao mercado de trabalho é uma coisa muitíssimo complexa. Muito complexa. Por isso, acho que as empresas têm que ser bem definidas nas suas políticas, na forma como trabalham, na forma como contratam, na forma como regulam a sua relação com o jovem que entra, como também têm que ser super atenciosos e super dedicados à forma como também o fim de vida das pessoas. Saber sair é uma arte. Saber estar e saber permanecer também é. Mas hoje em dia acho que é muito importante as empresas, inclusive no âmbito das suas políticas de responsabilidade social, não pensarem só
nos kits Os mais belíssimos de inserção da pessoa que chega, é pensar também no fim de vida da carreira das pessoas, porque há pessoas com, quer dizer, a idade da reforma é uma idade, não é mais do que isso. As pessoas não deixam de ser úteis porque são mais velhas. Mas acho que é um bocadinho esta diferença e a capacidade de ser transgeracional dentro das equipas. Se tivermos uma equipa só com gente muito jovem, dificilmente ela vai cumprir os objetivos que queremos. Se tivermos muito idosa, também não. É saber misturar em cada momento um equilíbrio entre as duas partes. Aqui a última pergunta, estamos quase a chegar ao fim. Durante a tua carreira profissional, faltaste a algum aniversário especial ou a algum evento imperdível em prol do trabalho? Recordo-me de um apenas, e uma coisa que nem era sequer imperdível, era Eu confesso que aí tenho uma dificuldade, porque como estava a explicar há bocadinho, eu comecei a ter funções de alguma responsabilidade muito cedo. E em entidades pequenas, como habituei-me a gerir a minha própria agenda muito cedo. E como geria a minha própria agenda, conseguia, dentro daquilo que é normal, há coisas que nós não podemos fugir e não podemos controlar, mas sempre consegui fazer isso e respeitar muito esses calendários. Eu não sou uma pessoa de muitos amigos, tenho muitos conhecidos, muitos dos bons conhecidos, na linha quase de amizade, são muitas vezes feitos em meios profissionais, mas tenho um respeito muito grande com tudo aquilo que são datas de família, e para mim família é uma coisa muito, muito específica, por isso faço um esforço às vezes titânico, inclusive, por exemplo, estando aqui em Lisboa, organizo-me, já fui, saí daqui às 5 ou 6 da tarde para ir a um jantar de alguém, para estar às 9 horas do dia a seguir a trabalhar normalmente aqui, e faço isso com gosto, porque acho que as pessoas, a mim faz-me falta, merecem-me isso, fazem-me falta, e tento sempre cumprir isso. Agora, aconteceu alguma vez, não me recordo, assim, um aniversário, uma festa de família, se calhar o caso, assim, só para uma brincadeira, mas para fechar, tenho um irmão mais novo que já era padrinho de casamento, e na véspera de casamento estava numa reunião em França e tinha 2 ligações antes de chegar ao Porto, e da primeira para a segunda ligação o avião atrasou-se, eu não consegui fazer a ligação e não tinha capacidade de, com outro voo, chegar à hora, e aquilo para mim era uma coisa inadmissível. Sim. E posso dizer que fiz uma viagem Paris-Porto sentada na cadeira da hospedeira virada para os passageiros todos, porque fiz um fuzué de tal maneira em Orly que só para não maturarem meteram-me no avião e fiz a viagem toda no lugar de uma hospedeira, que não sei onde é que se sentou, mas também naquela altura para mim não era um problema. Isso é ótimo ouvir essas histórias, e foi uma história para contar, certamente. Por fim, Pedro, e como jeito de conclusão, uma pergunta final. Nos dias que correm, que conselho deixas aos profissionais das marcas? Algo que consideres ser importante para as pessoas terem atenção? Nós somos pessoas. E é bom que nós, enquanto responsáveis nas marcas, não olhemos para as pessoas que estão do outro lado e que compram os nossos produtos como consumidores. Que os pensemos como pessoas e que falemos com elas como pessoas. Eu acho que cada vez mais a questão da humanização e da personalização é uma coisa importante, sempre foi. Hoje começamos a ter os meios para o fazer de uma forma muito mais adequada. As inteligências artificiais, de que agora tanto se fala, não têm só defeitos, terão seguramente muitas qualidades, e algumas delas podem passar por aí, para a capacidade de percebermos melhor e chegarmos melhor às pessoas. E acho que é essa, eu diria que é a mensagem que se calhar que diria. Se calhar há uma frase velha que todos nós usamos, que é: nunca faças aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem a ti. As marcas são pessoas e têm uma relação com os outros dessa forma, por isso nós devemos ter a relação com as pessoas que nós como pessoas também gostaríamos de sentir. Isso é difícil quando trabalhamos, por exemplo, na Centro Marca. Nós fazemos muito produtos de mass market, produtos de grande consumo, de rotação, quilos de arroz e batatas fritas e outras coisas, que não é propriamente aquilo que as pessoas estão a pensar neste diálogo mais direto, mas até aí eu acho que é possível transformarmos esta relação numa relação mais humana, e percebemos que a pessoa que está do outro lado, como alguém ouvia no outro dia com alguma graça, mas com muita razão, dizia que um consumidor não é um cidadão com carteira, é mais do que isso. É um bocadinho essa ligação às pessoas que eu acho que as marcas, nestas alturas mais difíceis, em que está toda a gente preocupada com orçamentos e cumprir objetivos, não poder esquecer isso. E nós costumamos, dentro de casa, dizer uma frase muitas vezes que é: nós precisamos de vencer as corridas de 100 metros, mas temos que ganhar a maratona. E a maratona é muito isso, é fazer essa corrida e não esquecer que por trás daquele ato da venda do dia a seguir, do sobreviver, estão pessoas, e essas pessoas precisam de nós, e nós podemos ajudá-las a ser um bocadinho felizes, nem que seja um centímetrozinho. Se cada um de nós fizer esse trabalho, podemos ajudá-las a ser felizes
tratando-nos como pessoas. Obrigada, Pedro, obrigada pelos teus contributos e por estares aqui hoje. E chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands, mas voltamos já na próxima semana. Não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Esperamos por você na próxima semana. Obrigada e até breve. Super Talks by Super Brands.